estudantes do quintos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e juntos vamos estudar o conteúdo de História. Hoje é a nossa aula de número 18. Então vamos lá para o que vocês já sabem, já estão acostumados. Vamos separar os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. Então começando com lápis colorido, o seu caderno que você já faz as anotações das nossas aulas, uma borracha e um lápis de escrever. Vou dar um tempinho para você separar os materiais e eu já volto. Pronto, tudo separadinho? Então vamos lá, o que mais nós temos que fazer para a nossa aula? Nós temos que anotar as informações importantes do nosso caderno. Então a data de hoje, o número da aula e já deixo espaço lá no caderno para você anotar o título da nossa aula de hoje. Vou dar mais um tempo e eu já retorno. Pronto, tudo anotadinho? Então vamos para o tema da nossa aula de hoje? Então hoje nós vamos falar sobre cidadania em diferentes contextos e vamos falar especificadamente do nosso país, o Brasil. Então vou dar um tempo para você anotar lá onde você deixou espaço do título da aula e eu já volto para nós estarmos iniciando a aula.
Pronto? Tudo anotadinho? Então vamos estudar história? Então nós vamos começar com a nossa revisão da aula anterior. O que nós estávamos estudando? O que nós vimos na aula anterior? Nós também vimos o conceito de cidadania, porém nós estávamos vendo no país da França. Então o que nós estávamos estudando? Então nós vimos lá sobre a Revolução Francesa e o ano de 1789, que foi o ano que marcou essa revolução. Quais eram os ideais dessa revolução? A conquista da igualdade de direitos e ampliação da participação política. Nós vimos que era pouca participação política, não eram todos os integrantes da sociedade que tinham esse direito. Nós vimos que o poder era centralizado na figura do rei, o rei que ditava as leis, que fazia as leis e também julgava quem era condenado ou não. Nós vamos ver depois na questão da queda da Bastilha. Nós tínhamos 3 estados, né, na organização dessa sociedade francesa, e as leis dependiam da sua posição social. Então, quanto mais dinheiro, mais poder você tinha, maior era a sua posição social. Isso nós vimos bem na pirâmide social que eu expliquei para vocês. Então, nós vimos lá, no topo da pirâmide, o clero, né, os padres, os bispos, os papas, seguidos da nobreza, né, os grandes proprietários de terra, e até comentei com vocês que aqui a nobreza aqui eram os cavaleiros, que nós estudamos na época medieval, e a base da pirâmide era composta pela grande maioria da população francesa, que eram a burguesia, comerciantes, banqueiros, industriais, os camponeses, né, que viviam da agricultura, da terra, os artesãos e os trabalhadores livres. Então a ideia era que essa parte aqui tivesse maior direito, maior participação política e não só essas duas outras partes, que nós chamamos de estados. Lembram lá? O clero era chamado de primeiro estado, a nobreza o segundo estado e a burguesia, camponeses, artesãos e trabalhadores livres eram chamados de terceiro estado. E acima de todos eles estava a figura do rei, né? O rei que mandava em toda essa sociedade. Então, por essa intenção de querer estar tendo maior participação política e maiores condições de direito, é que a população começou a estar se revoltando. E nós vimos também, estudamos bastante esse panfleto revolucionário, que ele vai estar mostrando bem essa imposição dos primeiro e segundo estado perante o terceiro estado. Lembra que nós comentamos a figura do clero, a figura da nobreza, em cima do terceiro estado, que era a maior população, que era formada pelos trabalhadores. Então essa imagem é uma charge, e uma charge querendo trazer uma ideologia política. E através dessa charge, muitas pessoas que compunham também o terceiro estado começaram a prestar maior atenção. Poxa, realmente é isso, não estou satisfeito com o que está acontecendo, então tomou maior força essas ideias revolucionárias nesse momento. Nós vimos também a queda da Bastilha, né, que foi também um marco desse período da Revolução Francesa, que a Bastilha era como se fosse uma prisão onde estavam presos aqueles presos políticos, aqueles que não estavam de acordo com as leis do rei, né, o rei que mandava as pessoas serem presas lá nesse lugar. Então nós observamos na imagem, né, a população se revoltando contra a nobreza, contra os soldados do rei. Então iniciou aí a revolta da Revolução Francesa. Prosseguindo, nós vimos que foi instituída uma Constituição e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão nesse ano de 1789. Então, tentando trazer um pouco mais de igualdade de direitos, né? Buscando. Por que tentando? Porque que nós temos direitos do homem e as mulheres. Nós vimos se as mulheres estavam nesses direitos ou não. Nós vimos que a participação na Revolução Francesa das mulheres não teve tanta repercussão assim. Mas nós tivemos a Marie de Gaulle, que
elaborou um manifesto intitulado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, tentando trazer um pouco mais dessa igualdade de direitos também para as mulheres. Mas infelizmente ela não teve essa aprovação. Vimos também que o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Então eles queriam liberdade para todos, igualdade e fraternidade entre todo mundo. E que todo esse contexto, essa Constituição, todo esse ideal da Revolução Francesa, ela também foi influência para a independência de outros países. Então, nos Estados Unidos, até aqui mesmo no Brasil, todos se influenciaram com essa revolta da Revolução Francesa. Mas, e pensando nisso, no Brasil, como que nós conquistamos nossa cidadania? Você já parou para pensar nisso? Se nós estamos falando do passado, e nós, como que conquistamos? Será que a gente teve uma revolta tal qual foi na França? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Pensou? Será que você conseguiu uma resposta? Acredito que sim. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Então, no Brasil, nesse período que nós estamos falando, que entre 1789, nós estamos falando do século XVIII. Aqui no Brasil, nós vamos falar do século XIX, mais ou menos entre os anos de 1822. O que ocorreu de importante no ano de 1822 aqui no Brasil? Foi a proclamação da independência por Dom Pedro I. Então, foi quando Dom Pedro I gritou lá, independência ou morte, que foi quando o Brasil deixa de ser governado por Portugal e começa a ter essa ideia de nação, né, de país, de Brasil. E com esse conceito de nação, nós temos também o conceito de cidadania. Mas nesse período, nós também tínhamos grandes desigualdades sociais, como nós vimos lá na França. Por quê? Porque nós tínhamos também a nossa elite, né, quem tinha mais dinheiro, as pessoas mais ricas. Nós tínhamos as pessoas em condições de escravos, né, as pessoas escravizadas. Tínhamos as pessoas que eram compostas pela grande parte da população, que eram, né, a população dos artesãos, dos pequenos comerciantes também, que se a gente fosse comparar com hoje, a gente diria os pobres. Então, nós tínhamos uma diversidade na nossa população, sem contar que nós temos também a participação dos povos indígenas, e que não estavam nessa nossa Constituição, não estavam sendo considerados cidadãos nesse momento. Então, vai se ainda formando a partir desse momento o conceito de cidadão, de cidadania aqui no nosso país, que nesse começo não tinha-se tanta ampliação, não eram todos os povos, todas as pessoas que moravam aqui que estavam participando dessa cidadania, não era considerado cidadão. Nós temos uma Constituição que rege as leis aqui no nosso país, a Constituição brasileira, que eu trouxe aqui o livro para vocês darem uma olhada, e trouxe também a imagem aqui dessa versão. A Constituição brasileira atual, que rege o nosso país, ela foi promulgada no ano de 1988. E eu trouxe aqui destacado o artigo 5º, que diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas será que realmente todos são iguais aqui no nosso país?
Será que nós não temos diferenças? É um ponto de nós estarmos pensando. Para nós estarmos pensando, analisando melhor, eu vou trazer também o artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que nós comentamos agora no momento da revisão. Então, o artigo 1º dos Direitos do Homem e do Cidadão é lá do período da Revolução Francesa. Então, ele diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. O que será que isso quer dizer? O que será que, se nós lermos o artigo 5º da nossa Constituição e o artigo 1º da Declaração, o que eles têm a nos dizer? Eu vou dar um tempo para você pensar e nós já voltamos a conversar sobre isso. Pensou? Será que você já conseguiu observar se tem diferenças ou semelhanças? Então vamos pensar um pouquinho mais. Vamos prosseguir lá. Então, como eu estava falando para vocês, vamos voltar um pouquinho ali na história. A primeira Constituição do Brasil foi a Constituição de 1824, que ela foi promulgada no reinado de Dom Pedro I. O que quer dizer promulgada? Que foi publicada, que se tornou oficial aqui no Brasil. Então, como eu falei para vocês, nós tivemos o período da independência, onde Dom Pedro I se torna o nosso primeiro imperador aqui no Brasil. Nós vivemos esse período de 1822 até 1889, o período que nós chamamos de Império Brasileiro. Tá? Então, nesse momento, assim que o Brasil se torna império, Dom Pedro I já faz a primeira Constituição, que foi promulgada, foi tornada pública no ano de 1824. Depois dessa, nós tivemos outras constituições aqui no Brasil, até chegar à atual de 1988, como eu estava comentando com vocês. Né? Então, após esse período da independência, em 1889, o Brasil passa a ser república. O que é república? República é quando nós temos o direito ao voto, nós temos o direito a estar votando, escolhendo um presidente para estar governando o nosso país, que é o que nós temos até os dias atuais. Falando um pouquinho em voto, vamos pensar lá no Brasil Império. Então, como eu falei para vocês, o Brasil Império durou de 1822 até 1889. E, nesse momento, não se tinha o presidente para estar sendo eleito. Tínhamos o imperador, mas nós tínhamos ali outras eleições, como para senador, deputado, presidente da comarca, que a comarca seria como se fossem os estados hoje. Então, nós tínhamos algumas eleições ocorrendo nesse período também. Esse período do Brasil Império, nós tivemos 2 imperadores, que foi Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. E como que era a questão do voto nesse momento? Só tinha direito ao voto e a candidatar-se, então você podia se candidatar a senador, por exemplo, somente se fosse homem, maior de 25 anos e que possuísse uma determinada renda, ou seja, que fosse rico, que tivesse dinheiro, tá? Senão, não poderia. Então, já pensa lá, homem e que possuísse uma determinada renda. Depois desse período,
nós temos a chamada Primeira República, que iniciou em 1889, né, como eu comentei com vocês, com a proclamação da República. Daí nós passamos a ter um presidente governando o nosso país, e esse período vai até 1930, que foram alguns presidentes que nós tivemos nesse momento. A questão do voto nesse período era assim, não se tinha renda mínima, né? Só essa questão de ser muito rico, de ter uma quantidade de valores, né, de riqueza, não era mais tanto exigido. Passou a se admitir o voto de homens alfabetizados, ou seja, só quem sabia ler e escrever, e que fossem maiores de 21 anos. Continuando ali, homens, né? Então vamos prestar bastante atenção nisso. Grande parte da população não tinha acesso à educação. Então, se você tinha que ser alfabetizado, para você se alfabetizar, aonde que você vai se alfabetizar? Na escola, com educação, né? Então, se a maior parte da população não tinha esse direito, então quer dizer que nós tínhamos um grande número de pessoas analfabetas, né, que não sabiam ler e escrever. Estavam excluídos, portanto, além desses que não sabiam ler e escrever, soldados, religiosos, mulheres e analfabetos. Quero que você preste mais um pouquinho atenção nisso que eu acabei de ler, e eu já volto aqui para a gente comentar. Prestou atenção? Eu vou marcar aqui para você, para nós estarmos prestando atenção na palavra mulheres. Será que as mulheres tinham direito ao voto? Não, né? Pelo que nós lemos agora há pouco, elas não tinham direito ao voto também. Então, será que elas não eram consideradas cidadãs brasileiras? Essa questão do voto feminino, ela demorou muito tempo para ocorrer. Então, as mulheres fizeram várias manifestações, foram vários pedidos, né, várias tentativas de que as mulheres tivessem acesso ao voto e tivessem uma igualdade maior de direitos. As mulheres só vão conquistar o voto em 1932, né, logo após aquele período ali que nós estávamos estudando. Então, depois de muita luta, muita manifestação, elas vão estar conquistando o direito ao voto, então já se começa a estar iniciando essa igualdade de direitos que nós tanto falamos, que tanto, né, foi essa conquista ao longo dos anos. Na Constituição de 1967, então a gente já pula alguns anos ali, nós estamos vivendo o período do regime militar. O que foi o regime militar? Foi quando os militares estavam no poder, né? E nesse período que os militares estavam no poder, nós não tínhamos mais esse direito ao voto. Eram somente os militares que iam ordenando quem iria estar tomando o poder. Então isso restringiu uma série de direitos da população brasileira, tais como a participação da sociedade nas decisões políticas e a liberdade de expressão. Então você não podia dizer aquilo que você pensava, então aquelas manifestações que ocorriam antes, aquela luta das mulheres ou de diversas outras formas, não se era mais permitido. E você já não tinha mais participação na sociedade, né, na questão política. Você não tinha mais o direito ao seu voto, a escolher o seu representante. Bem diferente do que nós temos hoje, né? E daí nós chegamos em 1988 com a Constituição Cidadã.
Então, depois desse período, nós já voltamos ao Brasil República, nossa chamada democracia, em que sim, o cidadão passa a ter cada vez mais direitos. Então, nessa Constituição, que é essa que eu já comentei com vocês e essa que eu trouxe, nós já temos o seguinte: a cidadania foi estendida a todos os brasileiros e estrangeiros naturalizados. O que é isso? As pessoas que estão vivendo aqui no Brasil, que já são naturalizados aqui no Brasil, que vivem aqui no Brasil. Houve uma considerável ampliação de direitos, então os nossos direitos aumentaram cada vez mais a partir desse momento, a partir dessa nova Constituição, e que é a Constituição que está em voga aqui no nosso país até os dias de hoje. Nós voltamos a garantir o nosso direito ao voto. Então, essa Constituição de 1988, ela garante a todos os cidadãos plenas condições para uma vida digna, livre e igualitária. Digna, livre e igualitária. O que será que isso quer dizer? Vou dar aquele tempinho para você pensar e eu já volto. Pensou? Então, olha só. Vida digna, livre e igualitária. O que será que isso quer dizer? Então, quer dizer que nós temos que ter melhores condições de vida, né? Ter uma boa condição de alimentação, de vivência, de moradia, ser livre, né? Não ter mais aquela questão do trabalho escravizado, como nós já falamos, ter trabalho digno que nos traga o sustento, né? E igualitária, igualdade entre todos os cidadãos brasileiros, né? Isso que está garantida a nossa lei na nossa Constituição. Que tipo de condições são essas, como nós estamos falando? Então, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, eu frisei aqui, eu deixei um pequeno trecho ali que eu quero que vocês prestem atenção. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. O que isso quer dizer? Né? Então, como a gente estava falando lá, ter uma vida digna, né? Acesso à educação de qualidade, alimentação, serviços de moradia, né? Segurança, sem ter violência, ter a liberdade, né? Então, é isso que vai estar garantindo a nossa Constituição a todos os cidadãos que moram aqui no Brasil, todos os cidadãos brasileiros. Nós já vimos que a Constituição e a sociedade vão estar se transformando, né, ao longo dos anos. Nós estamos estudando isso já há algumas aulas, né? Então, assim, a nossa Constituição ela vai estar garantindo os nossos direitos. Mas será que sempre foi assim mesmo? Vocês pararam para pensar do que nós estamos conversando, do que nós estamos vendo? Ela garante nossos direitos e nossos deveres também, porque nós não temos só direitos, nós temos deveres. Pensa um pouquinho. Depois que acabar nossa aula, fica pensando se realmente nós temos todo esse direito. O conceito de cidadania vem se ampliando desde a antiguidade e é uma importante conquista dos cidadãos brasileiros, né? Então, como a gente falou, como nós estamos estudando, isso já demorou anos para nós estarmos garantindo esses direitos que nós temos nos dias de hoje, né? Então, nós temos que estar sempre priorizando isso, né? Porque
Nós temos muito a conquistar ainda. Se nós formos pensar, nós temos muito ainda que ampliar, muito que conquistar, mas olha só o quanto nós já garantimos de direito ao longo desses anos. E seguindo, nós vamos fazer uma atividade. Agora eu quero que você pense um pouquinho no que nós conversamos agora, e nós vamos fazer uma linha do tempo dessa questão de cidadania, dessa questão dos direitos que nós conquistamos, tá? Então, primeiro eu quero que você pegue o seu caderno, o seu lápis de escrever, e você vai copiar o enunciado da atividade, e eu já volto para estar explicando o que nós vamos fazer.
Anotou? Então, olha só, nós vamos fazer uma linha do tempo. Então, você vai pegar no seu caderno, você pode pegar ele tanto em pé quanto deitado, se você preferir. E eu já vou colocar a linha do tempo aqui, você vai copiar o título e daí você vai colocar ela dividida na forma que eu estou mostrando. Então, olha só, vamos colocar o título lá, linha do tempo. Você vai desenhar um quadrado e vai escrever as primeiras sociedades antigas que nós estudamos, né? Então, a sociedade lá do Egito, que nós temos o faraó, as sociedades onde eram governadas pelos reis. Eles tomavam todas as decisões sozinhos. Você vai fazer o quadrado e vai pintar de amarelo ao fundo. Daí nós seguimos para a cidade ateniense, lá em Atenas. Seguimos para a República Romana, né, quando nós estávamos estudando o período de Roma. Seguindo para a cidadania na França, como nós estudamos a aula anterior sobre a Revolução Francesa. E por fim, a cidadania aqui no Brasil. Então, lápis de cor você utiliza para estar marcando cada período da história. Eu vou dar um tempo para você anotar e eu já volto.
Anotou? Então essa linha do tempo foi mais ou menos aqueles mapas mentais que nós estávamos estudando em aulas antigas, que é justamente para você ter uma visão dos conceitos de cidadania que nós estudamos. Então, até chegar aqui no que nós temos hoje do Brasil, até chegar na nossa Constituição brasileira, no conceito de cidadão, de igualdade de direitos como nós vivemos hoje, se passou todo esse momento. Então, nós temos desde lá as sociedades antigas até hoje com essa ideia, com essas evoluções, com essas revoluções, para que daí chegasse até nós e nós temos esse conceito de cidadania. Quanta coisa aprendemos hoje, né? Mas então, eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima aula. Se cuidem, fiquem bem e um super beijo.